Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Nilda Medeiros, terapeuta holística. Estava aí esperando passar esse carnaval que não acaba mais, né? Para voltar aqui aos meus encontros com vocês, tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Então, estava aqui refletindo, né? Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Todas as datas, motivo para a gente parar com aquilo que a gente vem fazendo de forma producente para respeitar o direito das pessoas a, né, celebrar, curtir, divertir, né? E é isso. Eu parei de novo agora no Carnaval, em respeito às pessoas que me seguem. E agora eu estou de volta. Nosso último encontro, eu estava trazendo para vocês a nova ferramenta que eu estou operando, né? Mais uma terapêutica, que é fototerapia, né? Por intermédio de um aparelho de LED, como eu já apresentei num outro encontro passado para vocês. Acho que o último encontro eu falei da fototerapia e o câncer, né? E eu gostaria de continuar falando, né, desse aparelho, o Biostherapy, e do que ele é capaz de fazer. Mas algo me chamou a atenção para eu parar um pouquinho de falar desse aparelho e falar de algo mais urgente. Então, chamar para uma reflexão para o nosso estado de presença, né? Será que estamos de fato, né, atuando conscientemente, sendo uma consciência que atua no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ou nós estamos feito NPCs, né? Aquela figurinha lá dos jogos que é programada e ela não tem saída a não ser só aquele programa, né? Será que nós estamos sendo jogadores, aqueles que têm a consciência, ou nós estamos sendo esses NPCs? É para isso que eu estou chamando você para uma reflexão comigo. Vamos lá? Então, para quem me conhece, sabe que eu sou diretora de escola. E agora no planejamento escolar, para o ano 2026, que já se iniciou, né? Mas agora que fomos planejar, né? A coordenadora trouxe um texto de Otto Lara Rezende, jornalista. Acho que é Ver Vendo, título, o olhar... Não, é Ver Vendo mesmo, né? E obviamente que foi feita a leitura e aí foi chamado para reflexão dos presentes para ver se de fato eles estão vendo, né? Se estão, essa coisa de ver só passando os olhos, ou estão vendo de fato, né? Essa questão de continuar, utilizar o verbo no gerúndio, né? Ver, vendo. Muito interessante. Obviamente que a coordenadora chamou os presentes para refletir sobre isso quando elas estão, as professoras, os professores estão em contato com os estudantes na questão lá do ensino e aprendizagem, né? Mas eu peguei esse gancho desse texto e trouxe aqui para refletir com vocês, né? Será que nós também estamos nessa situação de ver não vendo, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Porque que a gente vive no piloto automático, a gente está mais do que careca de saber. Mas o que é que nós fazemos para não ficar nesse piloto automático? Então, eu achei interessante que a coordenadora perguntou para as professoras: você, quando estava vindo para cá hoje, para esse nosso encontro, o que você viu, né? E foi muito interessante que a maioria reproduziu a mesma coisa, né? Radares, muito fluxo de veículo, né? Apenas uma professora que mencionou a respeito de um jardim que ela acompanha vendo esse jardim que foi depois abandonado, contou a historinha e tal, mas no geral os presentes reproduziram
essa questão do mecanicismo mesmo, né? Também houve uma outra professora, uma professora mais madura, né, Torinha? Um abraço para você, professora Antônia, que ela até comentou, não, é natural que aconteça isso com vocês, de ver não vendo, né? Mas vai chegar um momento da idade de vocês, da vida de vocês, em que vocês terão a necessidade de ver. Bom, eu tô na idade de ter a necessidade de ver, eu vejo mesmo, eu vejo vendo, mas eu vou conversar com o pessoal que me acompanha, que me segue, será que eles estão vendo, né? Será que eles estão, como está o seu estado de presença, né? É essa reflexão que eu trago para vocês aqui hoje, né? Porque se a gente não está vendo, de fato, aprofundando, não estamos expandindo consciência, né? Você olhar, e eu estava vendo a live de um garoto muito interessante, Luiz Miguel, e ele fala até a água, quando a gente toma água, né? Se a gente degustar, a gente consegue encontrar um gosto na água. Então é isso, ver vendo, é tomar a água tomando, e não, né, no automatismo, né? Porque se a gente não fizer isso, não vai despertar a consciência. E as pessoas ainda continuam, mas o que é essa consciência, né? Eu ouço muito isso. O que é essa consciência? Não dá para saber o que é essa consciência, não dá para pegar, né? Tem uma PhD, a Maria Pereda, que ela explica, mas dá até cansaço do jeito que ela explica, né? E há outros que eu tenho visto que dizem que a consciência é algo que está fora de nós. Ela não está na nossa cabeça, no nosso cérebro, ela está fora. É como uma luz que a gente acessa, né? Isso, como se fosse uma luz que a gente enxerga ou acessa, né? Mas como é essa luz? Exatamente tomar uma água e sentir o gosto, ver as coisas vendo, e não só passando os olhos, né? Isso te leva a você expandir consciência. Porque a consciência, ela não está dentro, ela está fora, né? E esse pessoal aí que eu acompanho, eles colocam com muita clareza, né? Que a consciência, ela sobrevive à morte. Ela não depende desse avatar, desse corpo físico, né? E ela está ligada à origem do todo, né? Então a ciência, como diz a Maria Pereda, ainda há de admitir que, né, essa consciência, né, é de fato a nossa centelha divina, é o nosso espírito. E você conversa com o seu espírito, né? Aí é que está, né? São essas reflexões que eu estou trazendo para vocês. Por quê? Porque a gente está sempre mudando de fase e não percebe as coisas que estão acontecendo. Por que será que há 2 semanas do carnaval, é que foram liberados uns arquivos aí, né? Muito sérios, que vocês devem ter ouvido falar, do Jeffrey Epstein, né? Camarada que foi dado como morto já em 2019, agora, né, foram liberados na época do carnaval, para pão e circo, e a gente não... Porque as coisas são muito sérias, o que estão sendo veiculados. E aí eu vou fazer um paralelo aqui com essa questão com a caverna de Platão, né? Caverna de Platão, que os homens estavam lá, e eles só viam sombras, mas aí um determinado homem resolve sair, e aí ele vê que o que eles estavam vendo lá dentro era sombra de algo, de outros homens passando lá fora. E aí ele tinha a incumbência, ele vai se deleitar e descobrir um sol lá fora, ou ele vai voltar e ser tido como louco lá, para os outros que acreditam só naquela sombra lá da caverna de Platão? Isso tem tudo a ver com expandir consciência, meus amores. E é mais que urgente, principalmente nós que trabalhamos com a educação. É porque esse caso do Epstein, ele está no Brasil também, e está icludindo. E nós temos que nos indignar apenas? Não, indignar não tem como não nos indignarmos. Mas
E a nossa clareza, a nossa expansão de consciência, de nos investigar do porquê isso acontecendo, está na nossa cara há tanto tempo, né? E a gente vai deixando, porque a gente não vê vendo, né? Então, mas eu vou continuar falando disso com vocês já já, tá?